Começou já a gravar. E aí, como eu estava falando, eu fiz umas mudanças aí nas datas, né? Porque a gente está tendo algumas aulas aí que não teve, né? Não teve aula de 2 quintas-feiras já que a gente não teve, e a quinta-feira dessa semana, que no caso depois de amanhã, a gente também não vai ter, né? Então eu estendi o prazo desse primeiro questionário, estava lá para ser feito em 2 semanas, agora ele vai ficar aberto até o final do prazo do segundo questionário. Então os 2 questionários eles vão ficar abertos ao mesmo tempo. Inclusive o questionário 2, que só ia abrir daqui a 2 semanas, eu já antecipei a abertura dele também, para se for o caso de alguém querer já ir dar uma olhada lá, né, já está disponível, tá? E também na plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acrescentei um tópicozinho dentro dessa página aqui, ó, orientações iniciais. Então, se vocês abrirem essa página, vocês vão ver aqui, ó, exercícios não pontuados, tá vendo? Isso aqui não tinha, até bem pouco tempo atrás, aí foi hoje que eu coloquei. Tá? Então, aqui dentro tem algumas listas de exercícios, que eu vou abrir para mostrar para vocês, que não vão valer nota, mas são exercícios que vocês tinham que dar uma lida para poder entender um pouco melhor o conteúdo, né? Então, é importante vocês pegarem esses exercícios aqui, tá? Então, são 4 listas que tem aqui, e aqui embaixo tem os gabaritos de todas elas. Tá? Então, de repente, pelo menos pegar o gabarito para ler, né? Para poder estar entendendo melhor o conteúdo, porque física, matemática, a gente aprende através de exercício, né? A melhor forma de aprender é fazendo exercício. Então, eu resolvi colocar aí para vocês essas listas, tá? E seria interessante vocês pegarem as listas para estarem estudando, apesar de não valer nota, tá? Até no primeiro semestre que a gente trabalhou aí de forma remota, eu cheguei a cobrar nota dessas listas aí, mas eu achei que foi meio complicado, então eu mudei um pouco o meu esquema de avaliação. Mas é interessante vocês pegarem as listas, inclusive hoje a gente vai discutir alguns exercícios desse segundo aqui, dessa segunda lista, tá? Então a gente parou na aula passada, né, na semana passada, na formulação, né, da estrutura matemática das ondas, né? Então a gente viu que uma onda que se propaga no meio, né, uma onda em uma dimensão, tem essa expressão, tem essa fórmula, né, tem essa função aqui. Então essa função ela representa a propagação de uma onda em uma linha reta ao longo de um eixo x. Para esse caso muito particular dessa onda, né, como a função aqui que representa ela é uma função cosseno, é uma função harmônica, então essa é uma onda que a gente chama de onda harmônica, né? Que são as que a gente vai estar estudando aí direto, né, ao longo dessa primeira parte aí do módulo 1, tá? Essa onda é uma onda que se propaga no sentido positivo do eixo x, né? Conforme a gente viu na aula passada, porque esse sinal que está aqui no meio é um sinal negativo. Então, quando o sinal é de menos, de acordo com aquilo que a gente viu na aula passada, significa que essa onda está se propagando no sentido positivo do eixo x, tá? Se eu trocar esse sinal de menos por um sinal de mais, vai significar que a onda está voltando, né? Está vindo no sentido oposto, orientado como positivo para o eixo x. Tá? Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje é o princípio da superposição. A gente viu, né, que essas constantes, a constante K, a constante ômega, elas se relacionam, né, por essa expressão que a gente está vendo aqui. Tá? Então, a constante K, que é o número de onda angular, né, multiplicado pela velocidade de propagação da onda, dá a frequência angular. Tá bom? Então, essas são relações importantes. Então, nesses exercícios que eu coloquei na lista 2, alguns deles vocês têm que usar essas relações aqui. Tá? São relações importantes e que acaba a gente, né, por serem simples demais, não lembrando. Né? Então, ficou aí para a aula de hoje a gente discutir o princípio da superposição. Né? Então, o princípio da superposição diz o seguinte: digamos que você tenha 2 fontes produzindo ondas no mesmo meio, né, no mesmo material, na mesma corda, já que a gente está falando de onda em uma dimensão, né?
Então, a gente pode se referir ao material como sendo uma corda, né? Então, se você tem ali várias fontes produzindo ondas, essas ondas, quando elas se superpõem, né? O resultado é uma onda também, tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é discutir uma consequência desse princípio da superposição, que é o conceito de interferência. Quando você tem duas ondas se propagando numa linha reta, né? Essas ondas elas podem interferir, tá? Então vamos supor que você tenha duas ondas se propagando na mesma direção, no mesmo sentido, né? A gente sabe que o sentido é o mesmo pelo sinal, as duas estão indo no sentido positivo do eixo X, tá? E aí essas ondas elas têm a mesma velocidade e a mesma frequência. Eu sei que elas têm a mesma velocidade e a mesma frequência quando eu comparo essas duas expressões, porque o K nas duas é o mesmo, tá bom? E o ômega nas duas é o mesmo. Então, isso significa que a velocidade de propagação dessas duas ondas só pode ser a mesma velocidade, né? Dado que a gente já entendeu, já viu essa regrinha daqui. Ó. A velocidade, o K e o ômega estão amarrados, né? Entre si. Então, se o K é o mesmo e o ômega é o mesmo, a velocidade só pode ser a mesma, tá? Então, eu tenho nesse meu exemplo duas ondas, cada uma delas tem uma amplitude específica, tá vendo? A velocidade de propagação é a mesma. O que difere essas duas ondas, além da amplitude, é a constante de fase aqui, o delta, em uma é delta 1 e na outra é delta 2, tá bom? Quando eu faço a superposição dessas duas ondas, o resultado é uma onda, né? Como eu já havia dito. E aí essa onda nova resultante que vai acontecer dessa superposição, ela vai ter uma amplitude que é diferente de A1, é diferente de A2, tá? E vai ter uma constante de fase que também é diferente de delta 1 e de delta 2, tá? Então, se você fizer as contas aí da trigonometria, para chegar nesse resultado, quando você soma aquelas duas ondas iniciais lá, a F1 e a F2, você chega nesse resultado aqui para a amplitude, ó. Tá vendo? A amplitude, ela segue essa formulinha que a gente está vendo aqui. Ela depende da amplitude de uma das ondas, depende da amplitude da outra, né? E não apenas vai depender dessas amplitudes, mas também da diferença de fase, desse cosseno de delta 1, 2. Tá? Então, o que é esse delta 1, 2 aqui? É a diferença de fase, tá vendo? Você pega a fase maior, diminui a fase menor, e isso dá para você o delta 1, 2. Tá? Por conta dessa amplitude da onda resultante depender desse cosseno de delta 1, 2, é que acontece o tal da interferência. Tá? Então, o que é a interferência? A interferência é você ter uma onda resultante cuja amplitude não vai ser necessariamente igual, aliás, em geral não é, a soma das amplitudes das ondas que foram superpostas. Por exemplo, vamos supor que você tem uma onda e o A1 aqui, né, a amplitude da onda 1 é 10 metros, vamos supor, tá? A onda 2 tem uma amplitude de 5 metros. A superposição dessas duas ondas não vai dar, necessariamente, né, em geral não dá, uma onda de amplitude 15, que é a soma dessas duas, tá? Isso porque a onda resultante, a amplitude dela, depende da diferença de fase, desse delta 1, 2, ok? Então, com isso, você pode ter uma interferência que a gente chama de construtiva. O que é a interferência construtiva? É aquela que acontece quando essa diferença de fase é tal que o cosseno dá 1. Então, se esse cosseno aqui der 1, ou seja, se esse ângulo aqui, né, o delta 1, 2 for 0, ou então for 2π, tá, ou então for 4π, e por aí vai, a interferência que vai acontecer entre as duas ondas é do tipo construtiva. E aí sim, nesse caso muito particular, a amplitude da onda resultante vai ser a soma das amplitudes das ondas somadas, tá? Então, se esse cosseno aqui der 1, o significado é o seguinte: se essa onda aqui, a F1, tiver amplitude 10,
e a onda F2 tiver amplitude 5, a onda resultante vai ter amplitude 15. Mas só se acontecer desse cosseno aqui D1, tá? Então, esse ângulo delta 1, 2 aqui é que define se a interferência vai ser construtiva ou não, tá? Além da interferência construtiva, você tem uma interferência que é destrutiva. O que é interferência destrutiva? É aquela interferência que acontece quando esse cosseno aqui dá -1. A gente sabe que o cosseno de qualquer ângulo, né, a função cosseno, varia entre -1 e 1. Tá? Então, se esse cosseno der -1, a interferência é do tipo destrutiva. Ou seja, essa onda aqui, a resultante, né, a amplitude vai ser a diferença, tá vendo? O maior menos o menor. Por isso que a gente escreve em módulo aqui. Né? A amplitude tem que ser sempre positiva. Então, você pega o maior menos o menor. Tá? Então, se esse cosseno der -1, para esse exemplo que a gente está usando, né? Uma onda superposta tem amplitude 10 e a outra tem amplitude 5. Então, quando eu fizer a superposição, se a diferença de fase aqui for tal que o cosseno der -1, então você vai ter interferência destrutiva. E aí a onda resultante vai ter uma amplitude que é 5, né? A maior menos a menor, 10, né? 10 menos 5. Tá? Então, a interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva, ou então você pode ter uma superposição que não configura nem uma interferência construtiva nem destrutiva. Tá? Se esse ângulo aqui for tal que o cosseno não valha nem 1 ou nem -1, né? Porque o cosseno pode variar entre -1 e 1. Tá? Então, esse é o fenômeno da interferência, né? Quando eu tenho duas ondas caminhando no mesmo sentido. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver o caso da interferência quando elas caminham em sentidos opostos, tá bom? Aí só uma observação, né? Vamos supor que essa onda A1 aqui, o F1, tenha uma amplitude e a onda F2 tem a mesma amplitude. Vamos supor, as duas têm 3 metros, vamos supor, tá? Se acontecer interferência destrutiva, ou seja, a diferença entre um ângulo e outro aqui, da constante de fase, der -1, o cosseno, né, der -1, o que vai acontecer é que a onda resultante é nenhuma, né? Você tem ali a corda esticada, ela fica esticada, tá? Quando as duas amplitudes são iguais e a interferência é destrutiva. Tá? Então, isso pode acontecer. Você pegar uma onda, superpor com outra, e o resultado da superposição é não ter onda nenhuma, a corda ficar esticada, tá? Quando que isso pode acontecer? Quando a interferência é destrutiva e as amplitudes das ondas superpostas é igual, tá bom? Então vamos ver um exemplo mais numérico aí a respeito disso, tá? Eu estou aqui na minha... O que ocorreria com a energia nesse processo? Então, a energia, no caso, ela fica zero, né? Ela fica no nível mais baixo, tá? Porque você vai ter uma onda jogando para cima, outra onda jogando para baixo, né? E aí a soma dá zero, tá? Na verdade, a energia, né, que a onda carrega, ela é proporcional à amplitude, tá? A amplitude define a energia de propagação da onda, a energia que a onda está propagando. Então, se a amplitude der zero, ou seja, se a corda ficar esticada, então ela não está conduzindo, não está propagando energia nenhuma, tá? Vamos avaliar aqui um exemplo mais numérico disso, para talvez isso ficar um pouco mais claro para a gente aí. O exercício que está lá embaixo. Ó, vocês falaram de derivada parcial, tem aqui também, tá? Depois a gente pode falar disso aqui. A gente vai no exercício 9 aqui da lista. Tá lá na plataforma, tá? Naquele tópicozinho que vocês viram lá que eu coloquei. Dentro de orientações iniciais. Vou aumentar aqui porque não está dando para ver nada aí, né? Aumentei muito, né? Mas tá bom. Então é o seguinte, ó. As oscilações transversais de uma corda vibrante são dadas por... Então, eu tenho duas funções aqui, né? Y1 e a Y2. E aí,
essas funções elas foram dadas aí com valores numéricos para as constantes, né? Então, a constante K, o número de onda angular, aqui vale 2, né? O ômega vale 3. A constante de fase, o ΔI dessa primeira onda, vale 2π sobre 3, tá vendo? A outra onda tem o mesmo número de onda angular, né? Esse K aqui, tem a mesma frequência angular, ou seja, a velocidade de propagação dessas duas ondas é igual, né? Essas duas ondas estão caminhando no mesmo sentido, porque o sinal que está aqui entre um e outro é menos, então as duas estão indo no sentido positivo do eixo X, né? E aí eu quero determinar a função da onda resultante. Eu vou diminuir um pouco aqui o zoom. Mas a segunda não tem delta, como é que... Então, quanto que é o valor do delta na segunda? Se não aparece, é zero, tá vendo? Zero. Isso. Essa função de baixo aqui, o delta dela vale zero. Aí não aparece, a gente precisa escrever mais zero. Aí essa daqui não, essa aqui ela tem um delta diferente de zero. Aí aparece lá no argumento da função trigonométrica. Tá? Então, se você fizer a diferença de fase, quanto que vai dar a diferença de fase aqui? Aquele delta 1, 2. Vai dar exatamente esse valor aqui, né? 2π sobre 3. Porque é esse valor menos zero. Então, dá esse valor aqui, a diferença de fase. Tá? E aí, o que a gente quer aqui na letra A é determinar a função da onda resultante dessa superposição, dessas duas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, existem duas formas da gente resolver esse problema, né? Um deles é aplicando essas fórmulas, que a gente acabou de aprender aqui, né? Aplicando essas regrinhas aqui, ó, tá? Ou seja, a constante de fase da onda resultante é a média aritmética, né? Você pega as duas constantes de fase das duas ondas que estão sendo superpostas, soma e divide por 2. Aí você tem a constante de fase da onda resultante. E a amplitude obedece a essa expressão, que é a lei do cosseno, né? Vocês devem ter aprendido a lei do cosseno alguma vez, né? De repente na matemática básica, tá? Então, o que a gente pode fazer, um passo mais, como é que eu posso dizer assim? Um passo mais seguindo protocolos, né? Seguindo regras, é aplicando essas fórmulas aqui, tá? Então, tudo que você tem que fazer é, nessas fórmulas, substituir os valores dados, tá? Então, quando você faz a média aritmética aqui dessas duas constantes de fase inicial, quanto que vai dar? Ó, uma delas vale 2π sobre 3. A outra vale 0, tá? Então, se você somar, dá 2π sobre 3, dividido por 2, dá π sobre 3. Então, o delta da onda resultante é quanto? Π sobre 3, tá vendo? Tá aqui, ó. Tem esse sinal de menos na frente, porque a minha primeira constante de fase, a da onda 1, é menos 2π sobre 3. Tá? E para a amplitude, quanto que vai dar? Substitua os valores aqui, né? Vejam as contas, e aí você vai observar que o valor da amplitude resultante é exatamente 1, igual às duas ondas que foram superpostas, né? Quanto que é a amplitude dessa onda aqui, ó? Essa primeira? Como não tem nada multiplicando o seno aqui, significa que a amplitude é 1, tá? Como não tem nada multiplicando o seno aqui embaixo, significa que a amplitude é 1, tá? Então, para esse caso aqui, desse exemplo muito particular, a amplitude resultante vai dar quanto? Vai dar 1 também. Depois vocês podem ver a conta aí com calma, tá? Vai substituir 1 aqui, vai substituir 1 aqui, vai substituir 1 aqui e aqui também. Então, dá esses 1s todos que a gente está vendo aqui, né? O cosseno dessa diferença de fase, né, que é π sobre 3, ou menos π sobre 3, dá menos meio, tá? Aliás, desculpa. Esse aqui é o delta da onda resultante, tá? Eu vou usar o cosseno de delta 1, 2. O delta 1, 2 é dado pela diferença, né?
O da onda 1 menos o da onda 2. Tá? Então, esse delta 1, 2 vai dar 2π sobre 3, né? Menos 2π sobre 3. E aí o cosseno de menos 2π sobre 3 é menos meio, que está aqui. Então, se você fizer essa conta toda e observar a conta toda com calma, você vai chegar à conclusão que a amplitude da onda resultante aí também é 1. Tá? E aí a expressão para a onda resultante que você tem é essa que a gente está vendo aqui. A amplitude 1, tá? A constante K continua, permanece, o ômega permanece, o que muda é a diferença, a constante de fase, né? E aí, no caso, é a média aritmética da π sobre 3. Tá? Vamos ver o que mais que se pede aqui nessa questão. A letra B, ele diz para representar em um mesmo instante, aliás, represente em um mesmo sistema de eixos cartesianos os perfis das ondas y1, y2 e y no instante t igual a 0. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui na letra B? Isso não está no nosso gabarito aqui. Na letra B, você precisa montar o gráfico, construir o gráfico das funções, quando esse t vale 0. Tá? Então, é o gráfico de uma função seno ou cosseno. Tá? Então, o que você tem que fazer é botar lá o eixo x, o eixo y e traçar o gráfico. Tá bom? A interferência pode ser classificada como construtiva ou destrutiva? A resposta é não, né? Essa interferência ela não é nem construtiva nem destrutiva, porque a amplitude resultante deu exatamente o mesmo valor das amplitudes que foram superpostas, né? Então, as amplitudes que foram superpostas aqui foram quais? 1 e 1, cadê? É muito grande, né? Eu estou meio perdido aqui na hora de achar as coisas. Vou diminuir mais. Então, as amplitudes aqui que foram superpostas eram 1 e 1, e a gente viu que a onda resultante também ela tem amplitude 1. Então, essa interferência aqui é construtiva ou destrutiva? Nenhuma coisa nem outra. Né? A amplitude se manteve. Tá? Então, a interferência construtiva é aquela que a amplitude da onda resultante é maior do que as amplitudes das ondas que estão se somando, que estão se superpondo. E a interferência destrutiva é aquela que a amplitude da onda resultante é menor que pelo menos uma das amplitudes que estão se superpondo, conforme a gente vai ver aqui nessa figura que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, essa figura aqui, na parte de cima, ela está mostrando aí o comportamento de uma interferência do tipo construtiva. Você tem uma onda 1, que é essa pontilhada vermelha aqui um pouquinho mais alta. Você tem uma onda 2, que tem uma amplitude um pouquinho menor, tá vendo? E aí essas duas ondas, elas estão se superpondo de modo que a interferência é construtiva. Então, a onda resultante, que é essa linha azul que a gente está vendo aqui, a amplitude dela é maior do que a amplitude de 1 e a amplitude de 2. É uma interferência construtiva. Tá? Na figura de baixo, a gente já tem uma interferência do tipo destrutiva. Você tem uma onda 1 para cima, uma onda 2 para baixo, né? O pico das ondas, né? Isso significa que a diferença de fase aqui é de π radianos, tá? E aí, consequentemente, o cosseno vai dar menos 1, consequentemente, você tem interferência destrutiva. Ou seja, a onda resultante aqui, ó, que é essa linha azul, a amplitude dela é menor do que a amplitude de A1, tá vendo? Da onda 1. Talvez seja menor do que a amplitude da onda 2 também. Não é necessariamente menor, mas pode ser que seja, depender do caso. Tá? Então, com isso a gente entende aí as interferências do tipo construtivo e destrutivo. Tá? Que acontece quando as duas ondas estão caminhando no mesmo sentido. O sinal aqui é igual. Tá? Nessa lista aqui que eu mostrei para vocês, o exercício 9, tem alguns outros exercícios sobre isso, que eu vou deixar vocês darem uma lida aí, tá? E a gente pode tirar dúvidas mais tarde, eu digo assim, numa outra aula, numa aula de revisão mais para frente, tá? Além dessa possibilidade aí, né, de você ter superposição de ondas caminhando no mesmo sentido,
você pode ter a superposição de ondas caminhando em sentidos opostos. E esse caso ele é um pouco mais interessante, porque ele dá base aí para a gente entender o conceito de onda estacionária, tá? Então é o seguinte, vou aumentar um pouquinho. Agora, vou falar de ondas caminhando em sentidos opostos, tá? Então eu tenho aqui uma onda de amplitude A, essa onda está caminhando no sentido positivo do eixo X, tá vendo? O sinal que está aqui entre a dependência espacial e a dependência temporal é um sinal de menos. Então, isso significa que essa onda está caminhando no sentido positivo do eixo X. Se eu pegar uma outra onda vindo no sentido oposto, então o sinal que está aqui entre a dependência espacial e a dependência temporal tem que ser um sinal de mais, tá? Então, para a gente conseguir, né, fazer as contas aí sem muita dificuldade, a gente vai supor que essas duas ondas elas têm a mesma amplitude, tá? O A é o mesmo. Por isso que eu não identifiquei aqui com A1 e aqui com A2. Né? Como é igual, então basta chamar de A, tá? E também a diferença de fase aqui é zero. Vamos supor que aqui tem um certo delta. Aqui embaixo vai ter o mesmo delta, de modo que a diferença de fase vai dar zero, tá? Então não precisa nem botar delta nenhum ali. Vamos supor, vamos assumir que esses deltas valem zero, tá? Sem nenhuma perda de generalidade aí. Quando eu faço essa superposição, quando eu somo essas duas funções, o que a gente vai obter como resultado é uma expressão do tipo essa que a gente está vendo aqui na equação 34, tá? Então, na equação 34, o que eu tenho? Vinícius, Oi? como assim perda de generalidade? Não, a gente fala perda de generalidade quando a gente faz assim, uma simplificação que, no fundo, não vai alterar em nada se eu tomasse o caso mais complicado. Então, vamos supor que, ao invés de assumir que a constante de fase aqui vale zero, eu assumisse que tanto aqui como aqui, a constante de fase valesse 5, tá? Na hora que eu fizesse a diferença, ia dar zero do mesmo jeito. Então, eu posso pegar esse delta e assumir que ele vale zero sem nenhuma perda de generalidade, entendeu? Sem nenhum problema em relação ao caso mais geral, onde eu posso assumir que esse delta vale um valor diferente de zero. Tá? Não sei se deu para entender isso. Entendi. Deu sim, obrigada. Tá? Então, quando você faz a superposição dessas duas ondas, né, que caminham em sentidos opostos, o resultado que você vai obter, e aí eu vou mostrar para vocês que tem um exercício ali na lista onde essa conta é feita, tá? Então, quando você soma essas duas funções, né, esse cosseno de cima e esse cosseno de baixo, o que você vai obter é uma expressão desse tipo aqui, da equação 34 que a gente está vendo aqui, tá vendo? Ó, 2A, tá? Amplitude dobra. E aí agora eu tenho um produto de duas funções. Ó, o x e o t, eles não estão mais dentro do mesmo cosseno, ou dentro do mesmo seno. Eles estão separados, tá vendo? Eu tenho um cosseno exclusivamente de x e tenho um cosseno exclusivamente de t, tá? Quando as ondas caminham em sentidos opostos e eu somo, acontece isso, né? De eu separar as duas dependências aí, a espacial e a temporal, cada uma num cosseno, tá? E aí, quando isso acontece, a gente tem um tipo de onda que a gente chama de onda estacionária, tá? O que é uma onda estacionária? É a superposição de duas ondas, né, que caminham com a mesma velocidade, mas em sentidos opostos, tá? Então, eu expliquei para vocês, na primeira aula que a gente teve aí sobre ondas, que a onda, ela transporta energia, né? Conforme ela se propaga, esses pulsos levam a energia de um ponto para outro, tá? Então, se eu tenho uma onda que vai levando uma certa quantidade de energia que está associada a essa amplitude, e aí eu tenho uma outra onda que volta, trazendo a mesma quantidade de energia que está associada à mesma amplitude, ou seja, a mesma quantidade de energia, né? O que está acontecendo é que não está havendo fluxo líquido de energia de um lado para o outro, né? É como se a energia tivesse estagnada ao longo de todo o material, ao longo de todo o meio, tá? Então, isso é uma onda estacionária. Ela não transporta energia entre dois pontos, tá? Porque ela é a superposição de uma onda que leva
e de uma outra onda que traz a mesma quantidade. E aí, quando você faz a superposição disso, o resultado líquido é que essa energia ela fica estática. Ela fica distribuída pelo material, né, pelo meio, mas sem se propagar, né, sem encaminhar de um lado para o outro. Tá? Por isso que a onda ela é chamada de onda estacionária. Tá? E aí, uma onda estacionária é uma onda que tem essa cara que a gente está vendo aqui na equação 34. Você separa a dependência espacial da dependência temporal. Tá? Então, para essa expressão que a gente está vendo aqui, na 34, ó, se eu fizer esse x vale zero, esse argumento aqui do cosseno vale zero, né? E cosseno de zero, a gente sabe que é 1, tá? Então, nesse caso, para essa função 34 aqui, no valor de x igual a zero, você vai ter um ponto, né, que está subindo e descendo, com uma amplitude 2A. Ó. Eu pegar 2A e multiplicar pelo cosseno de zero, que é 1, dá 2A. Tá? Então, o que essa expressão está mostrando para a gente é que no ponto x igual a zero, o que eu vou ter é um ponto da corda ali, né, que fica subindo e descendo. De qual distância? De uma distância 2A, para cima e para baixo. Conforme o tempo passa, né, esse t aqui vai variando, então esse cosseno aqui vai mudando, ele vai variando entre menos 1 e 1, e aí o valor do f vai ser sempre entre menos 2A e mais 2A. Entre menos 2A e mais 2A. Então, nesse ponto, que x vale zero, o que eu vou ter é esse pontinho da corda subindo e descendo, de mais 2A e menos 2A. Tá? Isso vai acontecer para todos os pontos da corda? Não, né? Por exemplo, eu posso ter um valor de x que o cosseno vale zero. Tá? Se o cosseno de x vale zero, quanto que vai dar essa amplitude aqui? 2A vezes zero. Vai dar zero, né? Então, o tempo pode passar aqui à vontade, que o valor de f vai ser sempre zero. Ele não vai sair do zero. Tá? Então, existem certos valores de x, que são aqueles que fazem esse cosseno dar zero. Esses pontos, eles não oscilam, eles ficam estáticos. Tá bom? Então, esses pontos estáticos, a gente chama isso de nó, né? Nó ou nódo. Tá? E aí, o que a gente tem são ondas que têm a cara mais ou menos parecido com isso que a gente está vendo desenhado aqui. Tá vendo? Aqui no instante inicial, ó, no instante inicial não, né? No ponto inicial, onde x vale zero, você tem uma amplitude de 2A, ó, fica subindo e descendo de 2A. Mas tem certos valores de x que não oscilam, eles ficam fixos, tá vendo? Que são os nós, tá? Então, isso é uma onda estacionária. Isso aqui é a representação de uma onda estacionária, que é representado por uma função desse tipo 34 aqui, ó, tá? E aí, no outro extremo da corda, pode estar aberto ou fechado, né? Aí vai depender do comprimento L aqui que você tem produzindo essa onda, tá? Então, nesse extremo aqui, no x igual a zero, para essa função 34 que está aqui, necessariamente você vai ter uma boca aberta ali, ó, que representa uma oscilação, né, de amplitude 2A, tá? E aí tem certos pontos aqui onde a oscilação não acontece, né? O ponto fica fixo, né? O que acontece nesse ponto aqui e nesse? Acontece que o cosseno vai dar zero, tá? E aí 0 vezes 2A dá zero. Independente do valor desse cosseno, entre menos 1 e 1, essa função vai ser sempre zero. Então, para certos valores de x, você tem esses nós. Tá? Para certos valores de x, você tem amplitude máxima aqui de oscilação. E para os outros valores de x, você tem amplitude de oscilação que é intermediária aí, né? Entre o 0 e o 2A. Tá bom? Então, isso é uma onda estacionária. E aí, a onda estacionária, como eu disse, né? Ela pode ser fechada aqui, ou seja, tem um nó nessa outra extremidade, ou tem um ventre, né? Uma boca aberta lá na outra extremidade. Tá bom? E aí, se a gente for contar a quantidade de comprimentos de onda que tem em cada caso, ó, vamos começar por esse caso aqui, à direita. Quantos comprimentos de onda eu tenho aqui?
Ó, vamos começar olhando esse ponto aqui do alto, tá? Se eu for seguindo o eixo X, ó, vai descer, né, até a outra extremidade e depois vai retornar para o ponto alto. Então, isso configura um comprimento de onda, tá vendo? Um comprimento de onda. Ou, se eu quiser, 2 meios comprimentos de onda, né? 2 metades de comprimento de onda, tá? Nesse caso, onde você tem um ponto fixo, se a gente for observar a quantidade de comprimentos de onda, né? É um pouquinho mais complicado, mas a gente pode fazer isso, tá? Ó, se eu olhar desse ponto até aqui, do ponto extremo alto lá, né, até o ponto extremo baixo, eu tenho metade de um comprimento de onda, né? Se eu retornar para cá, mas ainda tem um pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho corresponde a 1/4 de comprimento de onda, tá? Por quê? Ó, daqui, vocês estão observando aí, né? Daqui do ponto alto até essa meiuca aqui é a metade da metade de um comprimento de onda. Então, é 1/4 de comprimento de onda, tá? Então, aqui, ó, 1/4, mais 1/4, né? Até chegar no chão. Aí, mais 1/4, até voltar para o ponto ali do nó. Mais 1/4 para completar 4/4 e você tem um comprimento de onda inteiro, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu tenho uma onda estacionária, onde eu tenho um lado aberto e um lado fixo, eu vou contar a quantidade de meios comprimentos, de 1/4 de comprimento de onda aqui dentro, tá? Agora, quando eu tenho uma boca aberta e uma boca aberta, eu vou contar meios comprimentos de onda, tá? Para poder determinar a ordem do modo normal de vibração que está acontecendo. Eu vou explicar isso para vocês um pouco melhor daqui a pouco, tá? Primeiro eu vou só mostrar para vocês essa conta aqui que a gente faz, né? Quando eu faço a superposição dessas duas ondas, como resultado eu obtenho essa onda aqui que tem a parte do cosseno de x e uma parte do cosseno de t, né? Aqui nesse exercício, se vocês tiverem curiosidade, né, de descobrir de onde que vem essa fórmula 34, aqui na nossa lista de exercícios tem um exercício que fala disso. Vamos ver qual que é. Esse exercício 3 aqui, tá? Então, no exercício 3, você tem uma onda que caminha no sentido positivo do eixo X, ó, negativo aqui entre uma dependência e outra, e uma outra onda que caminha no sentido oposto, vindo no sentido oposto ao orientado como positivo, tá? E aqui a gente fez todas as contas para chegar no resultado que dá, ó, uma função exclusivamente de x, que aqui no caso é seno, né? E uma função exclusivamente de t, tá? Então depois vocês podem olhar com calma essa conta. Aqui a gente usa uma pá de identidades trigonométricas, né? Então vocês têm que lembrar aí das identidades trigonométricas, a conta está feitinha aqui. Por que apareceu um seno nessa expressão que resultou aqui no final? Porque as ondas que eu somei inicialmente eram dadas em termos de seno, tá vendo? Tinha um seno aqui, tem um seno aqui. O resultado é um seno, tá? Nesse caso que a gente tem ali no slide, é o cosseno, né? Então, tem um cosseno aqui, o resultado é um cosseno, tá? Então, quando eu tenho cosseno somado com cosseno, e aí eu obtenho a dependência aqui, dado pelo cosseno, o que eu vou obter para as ondas estacionárias, para a forma das ondas estacionárias, são essas duas possibilidades, tá? Aberto e fechado, ou então aberto e aberto, tá? Agora, se eu tiver uma superposição de seno com seno, e aí vai resultar num seno aqui na onda, né, resultante, né? Aí vai ser fechado de um lado, e aí do outro lado pode ser fechado, ou então fechado e aberto. É o que a gente vai ver no caso aqui a seguir, tá? Se eu fizer a superposição de uma onda que se propaga no sentido positivo, onde agora a onda é dada em termos do seno dessa dependência de x e t,
tá? Tanto essa como essa, né? O resultado vai ser uma onda onde a dependência espacial é um seno, né? E eu sei que se eu jogar zero aqui no lugar de x, o seno de zero é zero, tá? Então, se eu fizer x igual a zero, essa amplitude aqui da função f, né, vai ser sempre zero, tá? Então, você vai ter um nó na extremidade aqui que é fixa, tá? Aí, do outro lado, pode ser aberto ou fechado. Essa primeira figura que a gente está vendo é fechado nas duas extremidades. É o caso mais comum de onda estacionária que a gente estuda, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem aí, a gente vai discutir agora a questão dos modos normais de vibração, tá? Então, se eu olhar para essa primeira figura daqui de cima, o que eu tenho aqui? Ó, isso aqui corresponde a qual fração de um comprimento de onda? A metade de um comprimento de onda, né? Ó, eu saí de um certo ponto, subi e retornei para aquele mesmo ponto, para aquela mesma altura inicial. Então, isso corresponde à metade de um comprimento de onda. Nesse segundo caso aqui, ó, eu subi, né, desse ponto, subi, retornei para aquela altura, fui lá embaixo e retornei para aquela altura. Então, isso caracteriza um comprimento de onda inteiro, tá? Duas metades, não é isso? Se eu for olhar a terceira possibilidade, o que eu vou ter? Ó? Eu vou subir, retornar para a altura inicial, descer, retornar para a altura inicial e fazer isso mais uma vez. Então, aqui eu tenho 3 metades de comprimento de onda. E assim vai sucessivamente. Tá? Então, essa primeira possibilidade aqui, a gente chama isso de primeiro harmônico, ou harmônico fundamental. É aquele que o objeto, né, as funções, estão oscilando com a frequência mais baixa possível. Tá? Então, se eu aumento um pouquinho a frequência, aí eu vou para o segundo harmônico, que é aquele que diminui o comprimento de onda, né? Você vê que o comprimento de onda agora é um pouco menor, tá? E aí você tem uma frequência mais alta. Aí segue aquela lógica que a gente já aprendeu algumas aulas atrás aí, né? A velocidade de propagação da onda é fixa. Então, se eu aumento a frequência, o comprimento de onda diminui, tá? Então, esse é o segundo harmônico, ou segundo modo normal de vibração. Você está produzindo 2 ventres aqui, ó, 2 barrigas, tá? O terceiro harmônico é aquele que você produz 3 barrigas, né? E aí cada um desses tem uma frequência muito bem determinada, que a gente vai discutir já daqui a pouco, tá? Então esse é o harmônico fundamental, que tem a menor frequência. Esse é o segundo harmônico, que tem uma frequência um pouquinho mais alta. Esse é o terceiro harmônico, o quarto harmônico, o quinto harmônico, tá? E aí, como é que a gente faz para determinar essas frequências? Já que elas são específicas, né? Elas são bem definidas, tá? A onda que se propaga entre essas duas paredes, a onda estacionária, né? Que eu formo entre essas duas paredes, ela não pode ter qualquer frequência. A frequência ela tem que ter um valor muito, muito específico. Tá? Então, como é que a gente faz para discutir isso? Tá? É o que a gente faz aqui nesse próximo slide. Tá? Se eu tomar como L a distância que separa essas duas paredes, tá? Esse L, ele é sempre, como a gente acabou de ver, né? Um número inteiro, esse número N, multiplicado por meio comprimento de onda, né? Aqui no primeiro harmônico, ou no harmônico fundamental, você tem N igual a 1. Ó, o valor do N é 1. Você tem metade de um comprimento de onda ali, gerando, né, correspondendo àquele comprimento L. Tá? No segundo harmônico, quando N vale 2, você tem um comprimento de onda aqui, ó. Ou seja, 2 metades, né? 2 metades dá um comprimento de onda. E assim sucessivamente. Tá? Então, a relação entre esse comprimento L e o comprimento de onda que você produz ali dentro, para cada harmônico, é dado por essa expressão que a gente está vendo aqui. Ó. O comprimento L é N. O que é o N? É a ordem do harmônico. O primeiro, o segundo ou o terceiro, tá? Que nada mais é do que a quantidade de ventres que eu formo aqui entre as duas paredes. Tá? Então, o comprimento L é sempre a ordem do harmônico
vezes metade de comprimento de onda, tá? Aí, se eu isolar esse lambda, né, o comprimento de onda, eu passo o 2 para o outro lado multiplicando, passo o n dividindo, e aí eu vou ter que esse comprimento de onda L, aliás, desculpa, o comprimento de onda lambda, né, esse aqui, é 2L sobre N, tá vendo? E aí, onde que eu vou usar esse comprimento de onda aí? Eu vou usar nessa formulinha que eu já conheço já de muito tempo, para a velocidade de propagação da onda. A velocidade de propagação da onda, né, de qualquer onda, é sempre lambda vezes f, né? A gente aprendeu isso algumas aulas atrás, tá? Então, como eu quero estabelecer uma regra, uma lei para a frequência, tá? Então, eu posso usar essa expressão aqui para determinar essa lei para a frequência. É só pegar esse lambda e passar para lá dividindo, tá? Então, a frequência de cada harmônico aí, né, vai ser a velocidade de propagação da onda dividido pelo lambda, né? Só que esse lambda, como a gente já acabou de definir, ele é sempre 2L sobre N, tá? Então, aqui no lugar de lambda, eu vou botar 2L sobre N, e aí o resultado que eu vou obter para a frequência é essa expressão que a gente está vendo aqui à direita. Ó, a frequência é NV sobre 2L. O que é o N? É a ordem do harmônico, tá? O que é o V? É a velocidade de propagação da onda nesse meio. E o que é o L? É a distância que separa as duas paredes aí, onde você está produzindo onda harmônica, tá? Onda estacionária, tá? Então, você observa que a frequência da onda estacionária não pode assumir qualquer valor, né? A frequência da onda estacionária vai depender desses valores de velocidade e comprimento do meio, né, da corda que você está usando para produzir ondas estacionárias, tá bom? E uma outra coisa interessante que você observa aqui é que as frequências, elas vão variando, né, de um harmônico para o outro, sempre de uma quantidade inteira, tá vendo? Ó, se eu fizer esse N igual a 1, eu vou ter a frequência do primeiro harmônico, do harmônico fundamental. Se eu fizer N igual a 2, eu tenho a frequência do segundo harmônico. E se você observar, a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro, tá? E aí, se eu tenho um harmônico de ordem N qualquer, tá? A frequência desse harmônico de ordem N vai ser N vezes a frequência do primeiro harmônico, do harmônico fundamental, tá? Então, vamos supor que eu sei quanto vale a frequência desse harmônico fundamental aqui. Eu vou saber, de antemão, né, a frequência de qualquer outro harmônico. Tá? Então, se essa frequência aqui é 10 Hz, a frequência do próximo só pode ser 20. A frequência do próximo só pode ser 30. A frequência do próximo só pode ser 40. Tá? Então, a frequência dos harmônicos vão variando sempre de uma quantidade inteira, né, de um certo valor fundamental, tá? Então, eu tenho a minha frequência do fundamental, as frequências que vão se sucedendo, né, elas vão sendo sempre um número inteiro, vezes a frequência do fundamental, tá? Então, por exemplo, ó, vamos avaliar essa questão aqui da lista. Questão 9. Não é 9, 9 foi o que a gente acabou de ver, né? É a questão 10. Tá, então, ó, a gente tem aqui uma onda harmônica, aliás, harmônica não, né? Estacionária. É harmônica, mas é estacionária. Produzida entre duas paredes, tá? A distância que separa essas duas paredes é dada. Essa distância é uma distância de 10 metros, tá? E a velocidade da onda estacionária que está acontecendo aqui também é uma velocidade dada, de 12 metros por segundo. O que se pede aqui na letra A é para a gente definir qual é a ordem do harmônico, ou do modo normal de vibração, tá? Essa onda estacionária aqui, ela está no harmônico fundamental? Ela está no segundo harmônico? Ela está no terceiro harmônico? É muito fácil definir isso, é só contar
a quantidade de ventres aqui, né? De regiões que corresponde a meio comprimento de onda. Tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa onda estacionária que eu tenho nessa figura, está no quinto harmônico, porque eu tenho 5 meios comprimentos de onda dentro dessa região de 10 metros. Tá? Aí na letra B ele pede para a gente definir o valor do comprimento de onda, do comprimento de onda lambda. Né? Como é que a gente pode fazer para determinar esse comprimento de onda? Ó, eu sei que a distância que separa as duas paredes é uma distância de 10 metros. Tá? E eu sei que nesse intervalo de 10 metros, eu tenho o quinto harmônico, né? Ou seja, eu tenho 5 vezes metade de comprimento de onda. Então, se eu pegar 10 e dividir por 5, eu sei quanto vale essa distânciazinha aqui, né? Então, 10 dividido por 5 dá 2, tá? Então, a distância que separa esses dois pontos é de 2 metros. Mas o que ele pede é para a gente determinar o valor do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é subir, tá aqui, né? Descer, subir e retornar para a altura inicial, tá? Então, é uma região que corresponde a 2 ventres, né? O comprimento de onda corresponde a 2 ventres. Então, se cada ventre aqui corresponde a 2 metros, então 2 ventres corresponde a 4 metros. Então, esse lambda vale 4 metros. É a distância que separa esse ponto desse. Certo? Está resolvido aqui na parte de baixo. A letra C, ele quer que a gente determine qual é a frequência de vibração das ondas transversais. Tá? Essa frequência, se a gente já soubesse, né, de antemão a frequência do fundamental, do harmônico fundamental, né, seria muito fácil de determinar. Era só pegar a frequência do harmônico fundamental e multiplicar por 5. Tá? Mas ele não deu para a gente, ele não informou para a gente qual é a frequência do harmônico fundamental. Então, a gente vai ter que determinar a frequência aí usando os conceitos que a gente aprendeu até agora. Né? Então, na letra C, ó, eu quero saber quanto vale a frequência da onda que está sendo produzida ali. Tá? A velocidade de propagação da onda não foi dada? Vale 12, ó. 12 metros por segundo. Tá? O comprimento de onda que eu tenho aqui, né? A gente calculou na letra B. A gente viu que esse comprimento de onda vale 4, né? Então, se eu tenho o comprimento de onda e eu tenho a velocidade de propagação da onda, eu consigo calcular a frequência desse quinto harmônico aí. É só usar essa regrinha, que sempre vale, né? Tá, então, a frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda, ou seja, 12 por 4, né? Então, essa frequência vai dar quanto? 3 Hz, tá? Então, 3 Hz é o F5, tá vendo? É a frequência do quinto harmônico. Dessa onda que eu tenho aqui definida entre essa parede e essa, tá? E se eu quiser saber, inclusive é o que se pede aqui na letra D, né? Aliás, na letra D não, na letra E, né? Qual é a frequência do próximo harmônico? Ou seja, do sexto harmônico, tá? E qual é a frequência do harmônico fundamental? Como é que a gente faz para descobrir isso? Aí fica fácil, né? Uma vez que eu tenho a frequência desse quinto harmônico, tá? Eu descobri que a frequência do quinto harmônico é 3 Hz. Então, como é que eu faço para descobrir a frequência do fundamental? É só eu lembrar dessa regrinha aqui, ó. A frequência de um harmônico qualquer, de ordem N, é sempre N vezes a frequência do primeiro harmônico, que é o fundamental, tá? Então, se eu quero saber, no meu exemplo ali, qual é a frequência do harmônico fundamental, do primeiro harmônico, eu só preciso ter a frequência do quinto harmônico para descobrir isso. E a frequência do quinto harmônico a gente calculou na letra C, tá? Então, esse 3 aqui, dividido por 5, vai dar para mim o harmônico fundamental, tá vendo? A frequência do quinto harmônico é 3 Hz, tá? Então, esse 3 Hz é 5, a ordem do harmônico, né?
multiplicado pela frequência do fundamental, tá? Então, a frequência do fundamental é 3 dividido por 5, que dá 0,6, tá? E aí, se eu quiser saber a frequência do próximo harmônico, que é o sexto, né? Já que esse é o quinto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o harmônico fundamental, que é esse 0,6 aqui, e multiplicar por 6, tá? Então, a frequência do sexto harmônico, ó, vai ser 6 vezes a frequência do fundamental, que a gente acabou de descobrir aqui, vale 0,6, tá? Então, a frequência do próximo harmônico é 3,6, ó, do sexto, né? 3,6, tá? Então, você vê que está variando sempre, ó, de 0,6 em 0,6, né? O quinto vale 3, o sexto vale 3,6, o próximo, o sétimo harmônico, vai ser 3,6 mais 0,6, é 7,2, né? E assim sucessivamente, tá? Se eu quiser saber a frequência do quarto harmônico, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 0,6 desse valor 3 aqui, que é do quinto harmônico, tá? Então, a frequência do quarto harmônico é 2,4, né? 3 menos 0,6, tá certo? Então, é assim que funciona a lógica aí das ondas estacionárias, tá? Então, lembrando aí, né? Como é que a gente faz para definir a ordem do harmônico ou do modo normal de vibração? A gente vai contar a quantidade de meios comprimentos de onda que eu tenho, né, entre uma parede e outra. Isso em duas situações. Ou quando eu tenho a minha corda, né, a minha onda fixa nos dois extremos, ou então quando eu tenho a minha onda desse tipo aqui, ó, aberta nos dois extremos, tá? Tanto nesse caso, em que a onda é aberta nos dois extremos, como nesse caso, em que a onda é fixa nos dois extremos, eu vou determinar a ordem do harmônico contando a quantidade de meio comprimento de onda que eu tenho entre uma parede e outra, tá? Agora, se eu tiver uma onda desse tipo aqui, né, que é aberta em uma extremidade e fixa na outra, tá? Aí eu não vou contar metades de comprimento de onda para definir o harmônico. Eu vou contar quartos de comprimento de onda, tá? Então, se eu olhar para essa figura, qual que é o harmônico que eu tenho associado, né, a essa onda que está sendo produzida aqui? É só a gente contar quantos quartos de comprimento de onda tem ali, tá? Então, aqui, ó, 1/4, mais 1/4, 2, né? Mais 1/4, 3, mais 1/4, 4, mais 1/4, 5. Então, essa figura aqui, que a gente está vendo aqui à esquerda, né? Isso representa uma onda estacionária que está no quinto harmônico, tá bom? Ela está no quinto harmônico, tá? Vamos supor que a minha onda estacionária terminasse aqui, tá? Ao invés de terminar aqui, igual a gente está vendo nessa figura, a onda harmônica terminasse aqui. A onda harmônica não, a onda estacionária, né? Ela terminasse nesse ponto. Né? Qual que seria a ordem do harmônico aí nesse caso? Aí eu teria, ó, 1/4 de comprimento de onda, né? Mais 1, 2, mais 1, 3. Aí eu estaria no terceiro harmônico, tá? Então você observa o seguinte, ondas harmônicas, ondas estacionárias desse tipo, tá? Que é aberto de um lado e fixa do outro, você vai ter sempre número ímpar de harmônico, tá? Você nunca vai conseguir ter, por exemplo, um segundo harmônico, se a onda é desse tipo, aberta em uma extremidade e fixa na outra. Os harmônicos, eles vão ser sempre ímpares, tá? A gente viu, pode ser 3, né? Se eu tenho aqui, ó, o meu tubo, né? A minha região onde eu produzo a onda estacionária, fixada, fixa nesse ponto, tá? Então, eu vou estar no terceiro harmônico. Fixa nesse ponto aqui, igual está na figura, eu estou no quinto harmônico. O próximo possível, para esse caso, é o sétimo,
o outro é o nono, o próximo é o 11º, tá? Para ondas estacionárias onde um lado é aberto e o outro é fixo, você não consegue ter harmônicos de ordem par, tá? Só quando ele é aberto nas duas extremidades ou fixo nas duas extremidades, tá? Então, essas ondas harmônicas aqui, fixas nas duas extremidades, são, por exemplo, as ondas que a gente produz na corda do violão. Então, são ondas harmônicas onde você tem um ponto fixo de um lado e um ponto fixo do outro, tá? Ondas desse tipo aqui, ó, tanto desse tipo, né, aberta nas duas extremidades, como aberta de um lado e fechada na outra, a gente encontra nos instrumentos de sopro, tá? As ondas sonoras produzidas em instrumentos de sopro têm essa forma. Um lado é aberto, do outro é fechado, ou então aberto nas duas extremidades, tá? Uma flauta, por exemplo. Bom? Vou ver se tem mais alguma informação para passar aqui. Então, nesse slide a gente tem essa observação que eu fiz a respeito dos harmônicos, quando a minha onda ela é do tipo fixa em uma extremidade e aberta na outra. Tá? Nesse caso, você só vai poder ter os harmônicos ímpares. Tá? Então, você vai ter uma frequência F1, uma frequência F3, que é 3 vezes a F1, né? Você vai ter uma frequência F5, que é 5 vezes a F1. Você vai poder ter uma frequência F7, F9, por aí vai. Tá? Nunca vai ter harmônicos pares para esse tipo de onda estacionária aqui. Acho que a gente já passou do horário aí, né? Na aula que vem eu finalizo essa discussão aí sobre onda estacionária. A gente pode ver uns exercícios a mais ali da lista. E aí, na próxima aula, a gente já vai começar a falar de onda sonora, tá? Que é um assunto que eu acho que é um pouco mais simples do que esse que a gente viu na aula de hoje e na aula passada. Tá? Aqui tem algumas observações sobre as ondas estacionárias, tá? Então, ela é gerada pela superposição de ondas e ondas refletidas, como eu mencionei para vocês no início, né? A energia fica confinada entre os extremos da onda, né? A energia é distribuída de forma não uniforme, ou seja, onde você tem um ventre, né? Onde aquela oscilação é máxima, você tem muita energia concentrada ali. Onde você tem um nó, que é aquele ponto que não oscila, ali você não tem energia concentrada nenhuma, tá? Os nós, eles são pontos no meio que não oscilam, como eu já expliquei, né? Em um nó não há concentração de energia, como eu acabei de falar. Os antinós, ou antinodos, né? São pontos de máxima amplitude de oscilação. E um antinodo, ou no antinó, há maior concentração de energia. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada nessa lista, eu recomendo que façam isso. E se tiverem dúvida, a gente discute aí nas próximas aulas. Tá? Procurem ver pelo menos essa parte de ondas estacionárias. Isso aí é importante. Em química analítica, a professora faz o quê? Eu não peguei essa parte. Ela também deixa o exercício com gabarito para a gente olhar lá e ver. É bom que. É bom que dá para vocês irem entendendo melhor, né? É Aham. porque a forma de entender o conteúdo mesmo é fazendo exercício dentro do exercício, né? É assim que você entende. Então, vale a pena dar uma lida. Botei a lista de exercícios de presenças aí, tá? A nossa próxima aula agora, então, é na terça-feira, tá? E a gente tem que combinar aquela questão da reposição, né? Então, a gente meio que marcou de fazer essa, de combinar hoje, né? Eu tinha olhado aqui o calendário, e daí eu, não sei se é possível para vocês ou não, eu pensei no dia 2 e no dia 9, na sexta-feira, no dia 2 e no dia 9, para a gente fazer aula de reposição. Pode ser? Pode ser. Tá, então tá combinado. Dia 2
e dia 9, aí às 7 da noite a gente faz as reposições dessas aulas aí que a gente está perdendo das quintas-feiras. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre tudo isso que eu falei na aula de hoje aí, também eu estou à disposição aqui, tá? Se não, por hoje a gente está liberado já. Já não, né? Já passou do horário. Boa Eu vou noite. dormir então, professor. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu ainda tem coisa para fazer agora.